Olá, nós estamos no segundo domingo da Quaresma, fazendo o caminho pascal, que nos convida a uma revisão de vida, das nossas escolhas cotidianas, dos nossos relacionamentos, mas principalmente nos coloca algumas perguntas fundamentais. Onde eu coloco minha esperança? Eu tenho forças para prosseguir? Quais são as minhas certezas? E onde eu posso me apoiar? E a liturgia desse domingo nos fala que não estamos sozinhos, que somos comunidade, que somos povo de Deus a caminho. Nos fala de duas categorias muito importantes para nós, a fidelidade e a continuidade. São duas categorias que falam do nosso ser mais profundo, mas também fala das nossas origens, da nossa ancestralidade, das nossas heranças, né, tão nobres, né? Tanta graça recebermos a herança dos nossos antepassados. E aí, fidelidade vai rimar aqui com continuidade, numa atitude de reverência ao que nós herdamos, mas também de uma atenção ao que é essencial e a gente não pode deixar partir, a gente não pode perder nessa dinâmica de fidelidade. Então, justamente a liturgia de hoje nos convida a percebermos a integração entre passado, presente e futuro. Ela faz memória, ela nos convida ao acolhimento, à interpretação, aos questionamentos, à busca de respostas, mas também à atitude de confiança. E aí, mais uma vez, nós nos damos conta de que a revelação ela é um convite amoroso, ela é puro movimento, e um movimento que respeita o caminho livre de cada criatura. Na primeira leitura do livro de Gênesis, a gente encontra o chamado do Senhor para Abraão. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrar. É um chamado existencial, é um chamado revolucionário, mas também um chamado para que Abraão realize a sua própria vocação pessoal, e ela é um serviço, uma bênção à comunidade. O Salmo vai confirmar a presença firme do Senhor nesse novo caminho. E como é que nós identificamos a presença de Deus no caminho? O Salmo é claro nos sinais. A retidão, o direito e a justiça são sinais da presença do Senhor. A carta de São Paulo a Timóteo, ela vai nos conduzir para a dimensão pascal da vocação cristã. É uma vocação marcada pela identidade crística. Mesmo não compreendida nos contextos históricos, né, ela é assumida pelo poder de Deus que vence a morte e faz brilhar a vida. O Evangelho, então, Mateus 17, de 1 a 9, vai narrar um momento de oração de Jesus, diante do qual os apóstolos testemunham a glória de Jesus. Eles testemunham a ligação de Jesus com Moisés e Elias, ouvem a voz de Deus que confirma a identidade messiânica de Jesus e confirma também o caminho pascal. Então vamos nos deixar conduzir por esse caminho dessa linda liturgia de hoje. Ela nos oferece algumas pistas para pensarmos o sentido da nossa vocação, da nossa existência mesmo. E nós vamos ver especialmente 5 passos na mistagogia desse caminho. O convite, o diálogo com a realidade, a experiência de transfiguração, a dimensão messiânica e o primado da palavra e do Espírito de Jesus. O convite nos fala da escuta, do chamado, da voz de Deus que fala no profundo de cada ser, mas também fala na história do seu povo e nos acontecimentos. Um convite que convoca uma resposta pessoal. Nós podemos observar que todos os personagens que estão presentes nessa narrativa evangélica, e até mesmo na carta de Paulo a Timóteo, eles estão diante da vocação existencial deles, mas também para cada um há um contexto histórico que deve ser assumido, libertado e transformado.
Então Abraão, Moisés, Elias, o próprio Jesus e seus apóstolos e Timóteo, aconselhado por Paulo, todos estão ligados pelo mesmo vínculo, uma orientação existencial e histórica, mas também para além da história, escatológica. Além disso, há um outro vínculo entre eles. Eles, ao serem convocados pela voz de Deus, eles respondem dentro do seu contexto. E é um contexto marcado por contradições, por incompreensão, por questionamentos e por perseguição até ao projeto amoroso que Deus tem para todos os seus filhos e filhas. Então, a dimensão pascal atravessa toda a história. Essa é uma certeza de que o segmento crístico é um segmento mergulhado no mistério pascal. E aí a gente pode entrar no segundo passo da mistagogia, que é o diálogo com a realidade. Cada um está diante de um contexto conturbado, né? O chamado de Deus é de saída dessa realidade, é de êxodo dessa realidade. Mas sair para onde? Sair para uma experiência desconhecida? Sair para a incompreensão, para a perseguição? Ir ao encontro de novas dificuldades? Então o chamado nos diz que o que nós vemos não é tudo, que há algo maior, que há algo mais do que os nossos olhos constatam. É a graça de Deus que está presente, atuante, é plena. Então Deus não só chama, mas Ele acompanha amorosamente a resposta a esse chamado. É um Deus fiel à sua promessa. Ele não nos abandona, ao contrário, Ele suporta e eleva aquilo que aparentemente é fracasso, né? Aos olhos humanos, aos olhos históricos, é transfigurado. Ele é assumido no amor vitorioso de Deus. Então, tudo isso nos interpela diante de aparentes seguranças que o contexto muitas vezes nos oferece, mas que são muito vulneráveis, são equivocadas e tão distantes do projeto de vida que é para todos e todas. Na verdade, essa palavra desvela que tantas vezes nós estamos fundamentando nossa vida em falsas imagens, em falsas seguranças, e revela o mistério que está presente em tudo e ilumina tudo e nos habita e orienta. Então é um convite a uma revisão de vida que nos faz retomar quais são os fundamentos e quais são as esperanças nas nossas escolhas, no nosso jeito de viver, nos nossos relacionamentos. A gente pode ir para o terceiro passo, então, que é contemplarmos a experiência de transfiguração. É uma experiência vivida pelo próprio Jesus, mas ela é testemunhada por Pedro, por Tiago e por João. Então Jesus sobe a montanha para rezar, ele está vivendo um contexto de conflito com as autoridades religiosas por onde ele vem passando. Ele tem consciência de que prosseguir é assumir as consequências dessa incompreensão, ou seja, a cruz está diante de Jesus. É uma narrativa que nos remete ao batismo, que nos remete ao tempo de deserto e também à oração no Monte das Oliveiras. Jesus está diante de si mesmo, diante do projeto do Pai, diante do seu povo e da sua vocação, e ele se coloca em oração. Nessa experiência, Jesus revê a sua missão. Encontrar Moisés e Elias é reencontrar o projeto histórico e escatológico, é reencontrar os vínculos mais profundos de Jesus. Então, ele está diante da mesma dinâmica que a gente está propondo nessa reflexão, de fidelidade a tudo que é herdado, de fidelidade ao projeto que ele assume e, ao mesmo tempo, de continuidade da própria vocação. Os apóstolos estão ali testemunhando a glória de Jesus, né? A confirmação da glória de Jesus. Então, que coisa mais plena, né? Dá vontade de ir embora? Claro que não, né? Dá vontade de ficar ali. Será que nesse momento dá vontade de pensar na cruz e no sofrimento que vem? Então eles propõem, vamos ficar por aqui, vamos armar uma tenda.
Então, assim, a experiência de plenitude, muitas vezes a gente também para diante dela e não vê o que ela está transfigurando, né? O que ela está sinalizando. E a gente acaba querendo armar nossa tenda ali. Mas Jesus armou a tenda entre nós, né? A Shekinah é o próprio Jesus morando conosco. E aí a gente pode ir para o terceiro passo. Aqui já é o quarto passo da nossa mistagogia, a dimensão messiânica do projeto de Jesus. A voz que os apóstolos ouvem faz a mesma declaração que foi ouvida no batismo de Jesus. Esse é o meu filho, escutai-o. Então, Jesus é o Messias servo. Nesse sentido, Moisés e Elias desaparecem, ou seja, a Torá e os profetas são integrados na Boa Nova e Jesus é o Messias servo. Jesus é confirmado pelo Pai. A Kenosis é a glória, a encarnação é a Páscoa. Não há outro caminho, só há esse caminho na vocação cristã. E aí podemos ir para o último passo, o quinto passo dessa mistagogia tão linda, e a gente encontra assim o grande marco dessa estrada, é a palavra. Como seguir? Como prosseguir? Como nós podemos reavivar a nossa relação com Deus? Como nós podemos enraizar a nossa vocação? E a palavra é clara, diz, escutai-o. É preciso voltar a Jesus, ao Espírito de Jesus. É preciso deixar-nos seduzir, não só por um ideal, um sonho, uma missão, mas pela pessoa de Jesus. Ele é o mistagogo. Ele é quem nos conduz. É a revelação que faz novas todas as coisas. Ele armou sua tenda entre nós. Estamos diante, então, de um caminho de iniciação. É preciso deixar-nos seduzir. Não só por um ideal, um sonho. É preciso deixarmos responder, né? E a esse caminho assumido. E muitas vezes a gente esquece que ele é dinamizado, que ele é movimento, que ele é mistério. Mas ele também é assumido no amor, que tudo suporta, que tudo conduz. Nós somos discípulos e discípulas nesse caminho. Por vezes com medo, por vezes inseguras, por vezes tentadas a repousar em alguma etapa. Mas é a certeza da voz de Deus em nossa história que nos sustenta e nos conduz sempre. Então subamos a montanha, vivenciemos o silêncio, contemplemos a transfiguração, entremos em contato também com as nossas inseguranças e os contextos contemporâneos tão desafiadores para nós. E ouçamos mais uma vez o convite que teimosamente ecoa em nossas vidas. Prossigamos nessa espiritualidade quaresmal, que é essencialmente um caminho de travessia, é um caminho pascal, é o caminho crístico, o sol das nossas vidas, a morada de Deus, a Shekinah, que ilumina, mas também protege. Levantai-vos e não tenhais medo.